Saiko, sua melhor opção de sushi localizado em Campinas. O melhor sushi da Grande Florianópolis, com opção de delivery e à la carte. Você não pode perder essa, hein? Garanta já o seu. Precisando realizar algum procedimento dentário, procure a clínica Ame Sorrir, com profissionais competentes que vão mudar o seu sorriso, deixando-os mais bonitos ainda. Localizado Prainha, próximo ao túnel. O Pico Mega Store, a loja mais queridinha da Grande Florianópolis, sendo 3 lojas localizadas no centro de Floripa e uma mega loja em Campinas. Venha conferir e com opção de compra online. Garanta já o seu look. Programa Malas Prontas, com o canal de turismo no YouTube. Aqui vocês encontrarão vídeos incríveis com dicas imperdíveis sobre viagens e vários destinos pelo nosso lindo Brasil. Seja bem-vindo deste canal e boa viagem! A Fitness 24 horas, academia para quem pensa que não gosta de academia, com opção em mentoria, psicologia, fisioterapia e nutrição, localizada aqui no Saco dos Limões e demais filiais. Pensou saúde, pensou a Fitness. Boa noite, meus dricosos! Boa noite, valiosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Manezinha e Carioca. Prazer, eu sou a Drica. Muito prazer, eu sou a Val. E mais uma noite, amiga! Uhul! Mais uma noite! Gente, hoje o assunto vai ser sobre saúde. Exatamente hoje, dia 1º de julho, 4 meses para dezembro. Em dezembro teremos o verão. Amiga, 5 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah, tá. Então tá. 5 meses. Vamos corrigir. 5 meses para verão. Ela tá equivocada. Me equivoquei. Então dá 5 meses. Então a gente quer saber, ainda dá tempo de se preparar para o verão? Tá. Isso o nosso convidado vai dizer. Faltando 1 mês dá tempo, se você seguir a rédea. Isso o nosso convidado vai dizer. Eu acho que dá, né? Ele tá me olhando. Mas enfim. Vamos ver. Como de praxe, a gente inicia a nossa noite sempre agradecendo aos nossos inscritos e aos nossos seguidores. Muito bem-vindo ao nosso perfil, ao nosso canal. Obrigada por cada carinho, mensagem que vocês mandam pra gente. Isso é muito gratificante, né, amiga? Isso é emocionante, isso é tudo de bom. Tudo. E quero agradecer também ao nosso convidado semana passada. Nossa convidada de semana passada, a Dani Bond. 007. Muito obrigada. Beijo, Dani. Você é cara, que mulher fortaleza, né? Aquela mulher. Abre os olhos. Abre os olhos. Obrigada por ter vindo, viu, Dani? Ó, beijo. Tudo de bom pra você e pra sua família, pro seu marido, tá? Seja feliz sempre. Exatamente. E o que mais, amiga? Amiga, você sempre começa a noite com alguma mensagem ou com algum recadinho. Quais são os recadinhos? Que hoje não é pouco, pelo que eu vi. Não, hoje eu quero mandar um parabéns, um beijo enorme pra minha irmã, tá de aniversário. Beijo, Priscila, ó. Beijão, mana, te amo muito, viu? Que Deus te abençoe sempre. Uhul! Pri! E o que mais, amiga? E julho, férias chegando, né, gente? Criançada em casa. Então, olha só, vamos curtir. Vamos curtir aí as férias das criançadas, né? Mães aí. Vamos aproveitar o momento com elas. E a gente quer deixar um recadinho. 2 recados bem importantes. O primeiro, amiga? Nesse mês, a gente, podcast Manezinha e Carioca, vai fazer uma pausa, tá, gente? Um mesinho, a princípio, tá? Porque a gente tem que resolver algumas questões, temos aí... Projetos. Novos projetos que a gente tá resolvendo e a gente vai manter vocês informados conforme vai passando o tempo aí, tá? Mas a gente não vai sumir, não se preocupem. Não, não vamos estar aqui na bancada, mas estaremos presente nos stories. Tá? E vocês vão acompanhar nosso cotidiano. Mas continue com a gente. Por favor, não nos abandone. E o segundo recado, muito importante, rápido, breve, pra gente já chamar o nosso convidado, que eu tô bem ansiosa pra começar. Agora em julho, quem já acompanhou sabe que a gente é parceira da Fitness 24 horas. A gente vai pra 3ª edição, né, amiga, da Fit Day. Que dia que vai ser isso, amiga? Dia 13 de julho, cai num sábado, daqui a uns 2 semanas, eu acho. Dia 13 de julho, às 9 horas da manhã, até às 13. Tá? São assim, ó, rodadas, circuitos de exercícios muito bons, 100% gratuito, você pode levar quem você quiser, mas tem que fazer a inscrição, tá, gente?
Então, quer saber mais? Quer ir a fundo? Clica aqui embaixo na descrição, vai direto para a página deles e aproveita e faça a sua inscrição para não ficar de fora, gente. Cuide da sua saúde, que é essencial. E além de estar se exercitando, você estará ajudando também o Centro Social Urbano e ao Rio Grande do Sul. Exatamente. Tá? E também comemorando os 17 anos da Fitness. Então, fiquem ligadinhos e vamos chamar o nosso convidado, que eu já tô ansiosa. Bora lá! Vamos, sem mais delongas, porque essa noite muito papo rolando aqui sobre saúde. Se você não sabe, se você não entende, você vai entender hoje. Bora lá, então. Que eu não entendo muita coisa, mas tudo bem, vamos lá. Mas Aí tem coisa que a gente faz errada, amiga. E ele vai corrigir a gente ele hoje. vai corrigir. Mas não precisa falar o que faz errado. Tá, os vídeos da internet que a gente vê. Mas tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, hoje na nossa bancada retangular, com vocês, André Rosa! Bem-vindo, meu querido! Quanto tempo? A nossa última entrevista foi na primeira edição da Fit Day. Exatamente, gente. Faz um bom tempo, eu acho que vai fazer uns 2 meses. Pra mais, eu acho, pra né? mais. Uns 3 meses por aí. 3 meses, exatamente. 3 meses. Exatamente, no evento. Convidamos e com a demora aí, mas Perfeito. chegou finalmente. Agenda cheia, né, gente. Hoje Agenda fechou cheia, é isso. Os horários e deu certo. Que Graças bom, que bom. a Deus. Amém. Fiquei bem contente aí, primeiramente, que né, bom. pelo convite. Obrigada. Adorei quando recebi a mensagem da Val aí, convocando aqui para essa entrevista. Gente, perfeito, tá? Eu gosto muito de falar sobre o assunto, né? Onde eu estou, seja em trabalho, seja em academia, em lazer, em churrasco, enfim, o papo vai ser nutrição. Então, eu vivo isso e eu gosto de trabalhar isso e conversar sobre o assunto de nutrição, né? E eu sei o quanto ele é importante aí para a saúde de forma sistêmica, né? Não só algo estético, né? Mas de forma sistêmica. Até para uma parte psicológica, a nutrição tem um efeito também, né? Então, já me apresentando, então eu sou o André, nutricionista com especialização em nutrição esportiva, né? Sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, vai fazer praticamente aí 9 anos. Caramba! Aí depois fui para minha pós em esportiva. Hoje eu atendo em consultório, né? Vai fazer 9 anos que eu atendo em consultório, né? E o meu público, realmente o público principal são praticantes, são pessoas praticantes de atividade física, né? Ótimo. Claro, não trabalho somente aí com parte de suplementação, enfim, aí por diante, mas também uma parte de conscientização nutricional, que eu acredito que isso é fundamental. É a base, Sim. é a base, né? Eita, nós. E conta pra gente, André, é manezinho? Sim. É manezinho? Sou manezinho, tanto por parte de pai, de mãe, e eu nasci em Florianópolis. E o que te levou a se formar em nutrição, na parte de esporte? Teve inspiração em alguém? Em alguma coisa da família? Ou foi por conta, pelo amor ao esporte, alguma coisa assim? Gente, que pergunta incrível, tá? Eu acho que eu nunca respondi nunca me fizeram essa pergunta. É a primeira vez, eu sempre quis falar sobre isso. Então, tá? sinta-se à vontade! Então, como que começou? Gente, eu acredito que lá com 14, 15 anos, Caramba! né, eu nem imaginava que existia faculdade de nutrição, enfim, tá? Só que eu já vivia isso. Sem saber, né? Na época não tinha praticamente o YouTube e tal, pra gente pesquisar. Era livro mesmo, ir na biblioteca e tal. E só que eu sempre quis nutrição. Ou era educação física, mas o foco era em nutrição. Só que eu olhava naquela época, não se falava muito em nutrição. Sim. Era uma profissão que praticamente não tinha valor nenhum, assim, não era conhecido, né? E eu acreditava que era, nossa, só mulher que faz nutrição. Tinha muita relação com cozinha e preparar cardápio, a área de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Só que eu tinha aquilo em mim, eu já gostava de fazer exercício físico, já gostava de cuidar da alimentação, não pelo fator estético, né? Porque estético é algo muito relativo. Sim, sim. Né? Mas sim por me sentir bem. Sentir um corpo realmente bem nutrido, metabolismo ativo ali, com muita energia, muita disposição ao longo do dia. E aquilo me fazia bem. Sempre fui de esporte desde pequeno, né? E assim foi. Aí chegou na época de vestibular, enfim, e eu assim, vou fazer nutrição. E assim, ninguém incentivou. Pelo contrário. Nossa, nutrição, nossa, amigos, família, ninguém, assim. Exato. princípio, estranharam. E eu fui, sabe? E, enfim, e eu sabia que era aquilo, tava em mim, eu fui fazendo. Em nenhum momento eu pensei em desistir,
Que bom. Sabe? E só eu de homem na sala, na formatura. Nossa! Vamos supor, praticamente aí, umas 30 mulheres, 25, 30 mulheres, só eu de homem na formatura. Caraca! Sério? E assim foi. Me formei, fiz a pós-graduação e aí atuando até hoje, tá entendendo? Mas já veio de mim, gente. Eu sempre gostei disso. Antes de ser nutricionista, eu já mostrava como que seria a alimentação para meus amigos, passava suplementos sem saber, né? Sem saber, assim, entre aspas. Toma isso, toma aquilo. Lia, né, os Pegava um livros. papel e anotava, o que tu vai comer no café da manhã, isso. Nada calculado, nada personalizado, não via exames laboratoriais, nada do tipo. Era uma reorganização da alimentação deles. E assim foi. Tá entendendo? Já teve teus primeiros clientes. Exato, gente. Eu lembro que assim que eu me formei, é difícil para qualquer profissão, a gente fica perdido. E agora? Vou atuar? Não vou atuar? Eu não tinha consultório, eu não tinha paciente. Eu tinha uns amigos, assim, que eu atendia e tal. E nisso eu entrei numa academia e o pessoal, ele faz nutrição e tal. E isso eu comecei a atender. Só que eu falava, olha, o consultório tá cheio, mas eu consigo um horário no domingo, um sábado pra ti ir lá em casa, pra agilizar a agenda. E a pessoa ia. E assim começou. Eu atendia em casa. Eu não tinha consultório. Eu falava que não tá cheio, mas eu consigo um encaixezinho no sábado pra ti. Eu lá em casa atendia ele. E assim foi. Aí um começou a indicar o outro. E assim foi ampliando. E foi tudo por indicação. Entendeu? É o melhor jeito de... Gente, indicação. Indicação. Até a minha contadora hoje, ela me fala, André, me passa aí a contabilidade do mês, as continhas disso, isso, daquilo, do teu marketing e tal. Gente, não tenho. Hoje é o boca a boca. Tá? Eu atendo um paciente, já indico outro. É isso. Vai fazer 9 anos que eu tô nesse sistema. Mesmo tá com as redes sociais aí... Mesmo com as redes sociais. Se eu te falar, vamos supor, de 200 pacientes, eu acredito que e olhe lá, vai vir por rede social ou tal, mas é indicação, gente. O boca a boca é o boca a boca. É a fama. Tá entendendo? Então, tá em mim. Por isso que é fácil eu trabalhar com a nutrição. Tem dias 15, 16 horas no consultório. Eu vi numa postagem tua falando 15 horas de trabalho, alguma coisa ali numa postagem que tu colocou direto. Assim, caraca! E eu fecho o consultório, finalizei tudo e eu ainda paro na cadeira e fico olhando. Gente, e agora? Eu gosto do ambiente, tá entendendo? Eu olho o relógio, nossa, eu tô aqui desde as 6h30 da manhã, 6h15 da manhã, entendeu? Eu tenho um paciente às 6h15 da manhã. Né? Você tem prazer pelo negócio, gente, e passa tão rápido que tu perfeito. Nem sente, né? E cada paciente é único, é uma história diferente, é um jeito de abordar diferente, a gente não tem uma conduta única, né? A gente tem a individualidade, é um atendimento humanizado e aí por diante, sabe? E não deixo, assim, um paciente seguido do outro, deixa um espacinho mais, de repente é um paciente que quer conversar um pouquinho mais, tal, isso é perfeito. Ótimo. Tá entendendo? Eu não fico ali acelerando para finalizar a consulta, chamar o próximo. Calma, quer conversar um pouco mais? Tem alguma coisa que eu preciso falar para esse paciente? Eu tenho tempo para isso. Entendeu? Já programa tua agenda perfeito, certinho. Exato, gente. Eu tenho meu consultório, eu trabalho de segunda a sexta. Então, eu tenho ali como... Não preciso... Né, não é um dia só e depois só na próxima semana. Então, eu tenho espaço para todos os pacientes. O que eu não gosto, primeiro, atrasar a consulta. Eu nunca cheguei atrasado numa consulta. O paciente nunca ficou lá me esperando eu chegar. Não, pelo contrário. Entendeu? E... esse negócio de acelerar para chamar o próximo paciente. É que daí tu tem a visão do atendimento, não do dinheiro. Não perfeito. É só o dinheiro. Gente, o dinheiro já até me falaram. Por que tu aumenta o valor da tua consulta? Gente, eu tô contente assim. Tá entendendo? Tá legal, tá onde eu quero, tá tudo certo. Tá. Tu olha a parte humana, não só a perfeito, parte... É claro o dinheiro, óbvio, é fundamental. Você perfeito. precisa tocar o teu negócio. Também chega boleto lá na minha casa. Tá? É isso, gente. Claro. Isso é óbvio. Só que tu gosta de fazer o teu... com exatidão, perfeito. Né? Com detalhes. Detalhes. Nada de dúvida, sem sair com nenhuma dúvida e não fazer nada errado e depois o teu trabalho ser criticado lá na frente. Poxa, ele não me deu atenção, não fez as coisas e não volta mais. Isso acontece muito, entendeu? Né? Exato. E assim, profissionais aí que... Exato. E eu tava até contratando estagiário e uma recepcionista, eu decidi que não iria contratar. Isso já vai fazer uns 2 anos. Eu tava bem atarefado e tal, mas eu mesmo cuido, inclusive, da minha agenda. Porque eu gosto do contato próximo com o paciente. Entendeu? Então, assim, não tem hora. Se ele for me mandar mensagem 10 horas da noite, se eu tiver acordado, eu vou responder. Se ele me enviar num domingo, eu vou responder. Tá entendendo? Então, é direto comigo. Então, assim, não tem uma secretária, alguém que vai ali responder por mim. Não, gente, é comigo. Tirou dúvida, eu preciso ajustar, é comigo. Tá entendendo? Viu, gente? Se quer diferencial, esse é o André. Sabe? Então, assim, eu vivo isso. Então, é muito fácil. Então, estresse. Gente, eu canso, só que eu não tenho estresse. São coisas diferentes. Exatamente. Tá entendendo? Cansaço é normal, a gente cansa até de caminhar, fazer um esporte, a gente cansa. É a mesma coisa do trabalho. Tem horas que, né, os olhos, tu precisa dar descansada.
sabe? Só que assim, a gente cansa, mas a gente não se estressa. Então, isso é legal. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto. As pessoas, tem que trabalhar com o que gosta. Gente, será? E hoje eu vejo isso. E muitas das vezes, como tu falou, né? Quando tu finaliza a tua noite, tu fica sentado lá. Passa muito filme na tua cabeça. Lá atrás, aos teus 14, 15 anos, tu fala, onde eu estou hoje? Passa. E eu consegui. Exatamente, sabe? Eu sei que tem muita coisa ainda para eu conquistar, enfim. Sim. Mas eu penso principalmente em questão da indicação. Gente, eu fico muito feliz mesmo por isso. E também pela própria estrutura, né? Eu já atendi que eu cheguei no local, eu ter que segurar o computador para dar cadeira para o meu paciente. Não tinha cadeira para eu atender, entendeu? De chegar no lugar, tá muito quente, eu levar a extensão, tinha 3, 4 ventiladores e eu atendendo a pessoa ali, sabe? E a pessoa ainda é meu paciente até hoje, tá entendendo? E hoje chega lá no consultório, gente, é gratidão, tá entendendo? Entendeu? Então, assim, tem pessoas que não iam querer fazer isso. Não, atender aqui, não vou, tal. E que perderam a oportunidade por isso, entendeu? E não quiseram. Então, eu sabe, assim, ó. E aí, hoje, como tu falou, eu fecho o consultório no final do dia ali, finalizei as consultas, eu ainda fico parado na cadeira observando, assim, sabe? E agradecendo. É real. É real. E agradecendo. E olho que amanhã, 6h15, eu tenho que estar aqui de novo. Então, tudo certo. Eu tenho paciente 6h15 da manhã. E já foi algum médico, algum nutricionista 6h15, eu tô lá. Tá entendendo? Caramba. E é isso. É verdade. Acorda antes das galinhas, tá tudo lá. Legal, o galo começa a cantar depois que ele chega no consultório. Parabéns pela essa produção aí, essa iniciativa. Exato. E eu também nessa questão da nutrição, antes da nutrição, eu né, tenho o IFSC, né, que antigamente era escola técnica, eu também já fiz o curso técnico e é um curso de 1 ano e meio, enfim, eu fui trabalhar na área de engenharia. Só que eu sempre quis nutrição, depois que eu passei para nutrição, enfim, só que eu já entrei na faculdade de nutrição focado. Eu não ia ter tempo a perder, então eu aproveitei todas as disciplinas, tá entendendo? Até aquela disciplina que a gente acha, não vai me levar para lugar nenhum, eu nunca vou usar isso na vida profissional, eu fui com tudo até nessa disciplina, entendeu? Porque eu já tinha feito um curso técnico e eu vi o quanto era importante eu estudar qualquer detalhe do curso. E quando eu entrei na nutrição, eu já fui focado. Exato. Não perdi tempo assim, com festas. Não, é estudar. Top. Sabe? É chegar sábado e domingo, muitas vezes tu não vê a luz do dia porque tu ficou ali na mesa da cozinha estudando o final de semana inteirinho, para as provas, fazendo relatório de estágio e aí por diante. E já até imagino que os amigos falassem, esse nerd aí só fica estudando alguma coisa. Perfeito. Perfeito. O meu primeiro dia de pós-graduação era um sábado, que a pós-graduação é sábado e domingo. E aí eu tava num grupo, o pessoal ia surfar e tal, e um sábado, e aí era bem na subida do Morro da Lagoa, na Fiesc. E aí o pessoal, estamos indo surfar, tá, o meu primeiro dia de pós, eu olhava aquele grupo, gente, não. E eu na pós ali, eu cheguei a sair do grupo, porque assim, não vai. E tá aí, hoje eu passo ali na frente, que bom, sabe? Deixei algumas coisas lá atrás, mas eu precisava pra isso. Agora. Perfeito, pelo menos o teu tu já garantiu, vamos dizer, tá garantindo ainda que tem muita coisa pra evoluir, Total, né? Que é uma coisa que muda direto. Perfeito. Mas pelo menos tu já garantiu o teu, tu tem o teu consultório hoje, valeu a pena ter deixado um pouco aquilo pra trás e hoje tu pode aproveitar, tem o teu final de semana. Muitas vezes. Entre aspas, né? Exato, mas tem. Muitas vezes aproveitar querendo não estar relacionado à nutrição. Ó, final de semana retrasado. Congresso Sul de Nutrição Esportiva. E eu tava lá. Esse fim de semana, Curitiba. Medicina e Nutrição Esportiva. Eu tava lá sábado e domingo. Entendeu? E é isso. O teu mundo, é o que tu gosta, exato, é o que tu quer meu viver. O teu mundo é esse. Como tu falou ali no início, né? Seja num churrasco, seja alguma coisa, o meu assunto vai ser esse, nutrição, é o que eu gosto. Quem tá no teu círculo de amizade, no teu cotidiano, sabe que você é assim. Perfeito. Então, se tá com você, tá presente, é porque gosta e aceita. Perfeito. Se não tá, é porque não tem que estar. Então, entendeu? Então não tem que puxar o que não quer. Exatamente. Não vai agregar, então... Perfeito, meninas. É isso mesmo. André, qual, assim, para começarmos, assim, o assunto nutrição, atividade física e tal, por que nós precisamos de um acompanhamento nutricional, um nutricionista? Gente, fundamental, né? Então, de forma geral, quando a gente for falar em nutrição, a gente está focando, então, em nutrição esportiva, né? Nutrição clínica esportiva. Fundamental por quê? Vamos imaginar um praticante de musculação, né? Então, tem um objetivo X, ele está lá treinando tal, ele está fazendo um bom recrutamento de fibra muscular, está gerando reações enzimáticas, está tudo perfeito ali acontecendo. Só que nesse momento do exercício físico, ele está gerando um estresse. Praticamente, ele não está ganhando. O ganho vai vir após a sessão de treino.
E aí que é importante e é fundamental também a parte nutricional. Vamos supor que ele foi lá, recrutou fibra muscular na contração e relaxamento muscular, gerou as reações. Ótimo. E aí, como é que eu recupero essa fibra muscular? Eu não preciso somente de proteína. Proteína, sim. Mas eu preciso de vitaminas, minerais, sinalizadores enzimáticos, tudo isso eu vou precisar. E a gente busca na alimentação. Eu preciso de uma saúde intestinal. Eu preciso de produção hormonal. E tudo isso está relacionado à alimentação. E não somente proteína. Ah, proteína. Beleza. Preciso de proteína? Preciso. E aí, qual que é a tua taxa de aproveitamento proteico? Val, tu tens uma necessidade proteica. Drica, tu tens uma necessidade proteica. E aí? Quanto de proteína tu precisas, quanto tu precisas? Então, a gente tem que calcular qual que é a atividade física do paciente, ou do aluno, enfim, qual que é o objetivo desse paciente, que horário do dia ele treina, vai uma quantidade nutricional diferente, né? Com base nos exames. E aí? Vamos supor que é um paciente que treina, ele toma alguma medicação X lá também que está alterando a enzima hepática ou creatina fosforoquinase, que é um marcador de dano de fibra muscular. E aí? Como que vai ser a alimentação desse paciente? Eu tenho que saber o que ele está usando de medicamentos. Entendeu? O treino físico, o treinamento físico, ele vai gerar, a primeiro momento, um estresse celular. Vamos supor, um envelhecimento celular. Se essa pessoa não conseguir repor os nutrientes. Nutrientes que a gente chama de fitoquímicos ou compostos bioativos, que são substâncias que estão presentes nos alimentos que vão gerar proteção celular. Então, muitas vezes, tu se exercitar e não se alimentar bem, tu pode estar se prejudicando. Inclusive, gerando uma imunossupressão, fragilizando o teu sistema imunológico. Entendeu? Nossa. Embora a gente saiba que o exercício físico fortalece o sistema imunológico, não a primeiro momento. Mas sim com uma sequência. Tu vai gerar um treino, tu vai gerar um estresse, tu vai gerar uma imunossupressão. Gradativamente. Tu vai ajustar a tua alimentação e o teu corpo vai recuperar desse estresse, ele vai ser fortalecido. Então, a cada estresse, tu vai gerando uma imunossupressão, só que depois tu vai subindo. E tu vai melhorando o teu sistema imunológico, desde que tenha nutriente para isso. E não é só vitamina C, pelo contrário. Muitas vezes o zinco é mais importante que a vitamina C. Muitas vezes o carboidrato para o sistema imunológico é mais importante que vitaminas e minerais. E aí, qual que é a quantidade de carboidrato que a gente precisa? Depende. Cada paciente tem uma necessidade. Entendeu? Então, no consultório, a gente consegue analisar o objetivo do paciente, exames laboratoriais para guiar nossa conduta nutricional, modalidade esportiva, horário do dia que treina, entendeu? Tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer a prescrição, sabe? Por isso que é bem individualizado, sabe? E a gente vê a diferença que faz quando a gente calcula esse plano alimentar. Agora, você falando de exames físicos e tal, o nutricionista pode prescrever? Pode solicitar? Isso. Sim, e é muito comum, eu faço isso diariamente com meus pacientes. Praticamente 80% dos pacientes eu solicito os exames, sempre com base na consulta. Eu, particularmente, não gosto de pedir os exames antes. Tá? Eu gosto que o paciente venha na consulta, a gente faça uma anamnese, eu observo sinais e sintomas nesse paciente para eu saber exatamente quais são os exames que eu vou solicitar. Tá? E aí, com base nos exames, a gente faz a prescrição, principalmente de suplementação. Tá? No caso, esse que tu tá falando, essa palavra anterior ali, que agora não sei falar, anamnese? É isso? Anamnese. Isso, esse no caso um questionário, enfim. Ah, tá, mas no caso é medições, essas coisas tu também já faz na primeira consulta? Opa, já pra ver também já faço na primeira consulta. A primeira consulta, inclusive, eu já faço uma avaliação física para eu auxiliar o paciente no objetivo dele. Muitas vezes o paciente vem com um objetivo, mas na avaliação física a gente identifica que é outro objetivo. Mudou completamente. Isso é muito comum acontecer. Entendeu? Isso é muito comum acontecer. Quero emagrecer. Quero criar massa muscular e tal. Exato. Aí acaba mudando. Acaba mudando com base na minha orientação e na minha prática clínica e com base na avaliação física do paciente, que muitas vezes ele não tinha noção que era aquele objetivo. E mesma coisa, exames. O paciente muitas vezes não está em questão financeira para fazer exame. Gente, está tudo bem. Com base na avaliação, a gente já consegue identificando sinais e sintomas desse paciente. Muitas vezes é um paciente que faz 3 anos que não faz exame de sangue. Não, André, tá tudo certo, tal. Mas a gente faz a avaliação física nele, a gente percebe alguns sinais e sintomas. Vamos supor, uma acantose, aquele pescocinho mais escurecido, uma axila. A gente já sabe que esse paciente tem uma resistência à insulina. Que não tá bacana e a gente vai ter que trabalhar principalmente com os carboidratos. Saber qual que é a carga glicêmica, o índice glicêmico desse carboidrato, o quanto por quilo de peso desse carboidrato, quais são as melhores estratégias de treino para esse paciente, para a gente melhorar a sensibilidade dele à insulina, para ele começar a baixar a insulina. A gente sabe que o maior estressor do corpo humano é uma glicose alta no sangue.
entendeu? E aí, muitas vezes, o paciente nem tem condição financeira de fazer um exame. A gente já consegue orientar e prescrever no treino, entendeu? E a gente sabe o quanto o exercício físico é fundamental junto da nutrição para reduzir a glicose. É a parte principal onde a gente consegue deixar o pâncreas lá, as células betas, que vão produzir insulina para fazer a captação de glicose, deixar em stand-by, e a gente vai translocar uma proteína que se chama GLUT4 para a membrana da célula, vai fazer a captação dessa glicose sem usar o pâncreas. Então, pessoas que estão com uma resistência à insulina ou pessoas diabéticas, a melhor forma é a contração e relaxamento muscular. E quanto mais músculo a gente tem, mais dessa proteína que se chama GLUT4 a gente vai ter. Então, mais captação de glicose a gente vai ter. Então, olha que interessante a nutrição aliada à atividade física. E a gente acha que é só estético. Gente, para mim, estética é muito relativo. Tem gente que gosta um pouquinho mais de peso, menos peso. Gente, esquece. É saúde. É tu entender que tu precisa levar um estilo de vida saudável. Entendeu? Se a gente focar só na estética, nem sempre é saudável. Pois é, eu escuto muita gente falando, eu tô anos na academia, não consigo emagrecer. Eu tô anos na academia, eu tô engordando. Então, deve ser não tá ligando a alimentação. Porque adianta ir malhar e não se alimentar bem. Perfeito. Não vai, a alimentação não vai adiantar nada. Exato, eu vou te falar que 1% do paciente vai ter uma alteração hormonal que vai ter uma dificuldade de peso. De repente, uma alteração tiroidiana, tá entendendo? Ou uma testo baixa, enfim, sabe? Mas a maioria, vou te falar, 99% é alimentação. É alimentação, entendeu? Ou tá ingerindo mais do que tá gastando, não tá com equilíbrio nutricional. Hoje em dia, nem sempre, a gente não precisa comer pouco para emagrecer. Pelo contrário, muitas vezes a gente precisa comer mais. A gente precisa comer mais. Hoje em dia as pessoas comem pouco, mas o pouco é uma densidade energética tão alta e uma baixa densidade nutricional que a gente não tem noção. Quando a gente calcula isso no consultório, gente, é carência nutricional. Mas também estão levando muito em consideração e frisando bem a questão não só da alimentação. Às vezes não é nem só por comer errado ou alguma coisa. É algum problema no físico ou na imunidade, como tu falou, na parte, como é que eu vou dizer, da saúde hormonal da coisa, que pode estar fazendo essa modificação dos alimentos também, que daí é onde tu disse que pode ser, gente. Pode ser, mas isso é o mais difícil. Mais difícil de acontecer. Pode até ser pelo um ciclo circadiano desregulado, que é o sono, a qualidade do sono. Muitas vezes a pessoa não está com um ciclo circadiano, um sono regulado que está interferindo no ganho de peso. Entendi. Entendeu? E isso a gente consegue trabalhar na consulta. Por isso que eu uso muito uma parte de conscientização. Não é só cálculo nutricional. Antes de eu enviar o melhor planejamento para ele, a melhor conduta nutricional, eu tenho que conscientizar esse paciente. Ele tem que entender o porquê. Já faz um trabalho de psicólogo junto, então. Total. É tudo junto. É claro, a gente tem a psicologia, enfim, óbvio, mas a gente tem que trabalhar um pouco essa questão, sabe? Não adianta eu vir aqui falar para ti, faça um prato colorido, isso a gente já sabe. A gente escuta, lê em jornal, escuta na TV, e aí? Mas o porquê desse prato colorido? E no consultório eu paro, eu vou mostrar esse paciente, eu desenho para ele se ele precisar, ele vai sair dali entendendo o porquê. E se ele fizer um prato pálido, ele vai ter que sair e vai buscar alguma coisa porque ele entendeu que precisa ter cor nesse prato. Não é nem para nutrição, mas para proteção celular. Nutrição a gente busca em outros alimentos, mas as cores a gente vai gerar proteção. E quando ele começa a entender, eu vou explicando para ele, ele não vai mais deixar de comer, fazer um prato colorido. Se a gente só falar, o dia que não tiver, tá tudo bem. Não tem. Mas se ele entender, esquece. E só para tirar uma dúvida do pessoal que está assistindo, referente ainda frisando esse assunto de cuidados com a saúde e exames. Quais são geralmente os exames que você solicita de um nutricionista a solicitar para o pessoal já ficar atento se for algum outro profissional também, porque a gente sabe, infelizmente, os bons pagam pelos ruins. Às vezes as pessoas solicitar coisa que não tem nada a ver. Perfeito. Então, só para as pessoas ficarem atentas mais ou menos o que tu costuma... Tá, eu costumo geralmente, né, um hemograma, é o clássico ali, né? A gente vai pegar um hemograma ali, a gente já consegue identificar muita coisa da parte bioquímica do paciente. Colesterol, total e frações. Perfil de glicose ali, glicose, hemoglobina glicada, que é um histórico de 90 até 120 dias de como se comportou essa glicemia no organismo do paciente, né? Insulina é fundamental, porque muitas vezes a gente pede só glicose. E a glicose está ok, mas quando a gente vai dosar a insulina está lá em cima, ou seja, o pâncreas está trabalhando demais para manter a glicose ok. Vai chegar um momento esse pâncreas pode cansar e a glicemia sobe demais. Caramba. Então a gente pede hemoglobina glicada, glicose e insulina, entendeu? E a gente tem alguns cálculos lá para fazer também, para saber se ele está já numa resistência à insulina e por diante, junto de sinais e sintomas também desse paciente. Vitamina D, B12, ferro, ferritina, TSH, Caramba. hormônio tiroidiano, T4, fundamental, né? Muitas vezes de intolerância à lactose também.
entendeu? Entendi. São os mais texto para homens, né? Para Uhum. mulheres nem tanto, né? Texto que nem sempre é só um valor baixo é necessário repor, né? A gente já sabe hoje na atualidade que é mais por sinais e sintomas do que só olhar um valor mais inferior e repor a texto, tá? E é claro que eu como nutricionista não posso trabalhar e tem médico para isso, que daí Sim, é um sim, endocrinologista, Uhum. tá entendendo? E são mais esses exames mesmo. Zinco também é interessante. E ainda englobando dentro disso daí, vamos lá, que tem muitos assuntos, mas frisando ainda essa parte do início do atendimento da pergunta da Val. Quando você atende o paciente pela primeira vez, você analisa todo o físico, psicológico, mais um monte de coisa para Perfeito. solicitar os exames. Ok. Exato. Depois disso feito, você solicita o exame, que vai vir para uma segunda consulta. Depois de quanto tempo desse procedimento que você solicita novamente para ver se dessa alteração se deu alguma coisa para ver se normalizou? Tá, vamos lá. Isso depende de cada caso, Tá. tá? Então, assim, pra te ver, eu solicito os exames hoje, vamos supor, na consulta. Uhum. Meu paciente vai fazer, ele pode me encaminhar por e-mail ou pelo WhatsApp. Ele não precisa esperar a segunda consulta para isso. Ótimo. Entendeu? Vamos supor, eu poderia muito bem fazer a primeira consulta, só pedir os exames e começar a trabalhar com ele a partir da segunda. Ou seja, eu iria ganhar uma consulta. Gente, Não é o que eu tu faço, quer, não é o teu que eu quero, eu faço objetivo. tudo na primeira. E ele amanhã, vamos supor, vai fazer o exame, na sexta-feira ele vai me enviar os resultados. E aí, se precisar ajustar o plano, eu já sei, geralmente não é necessário, só mexer na suplementação. Vamos supor que eu vi um ferro baixo. Muitas vezes eu mudo alguma estratégia nutricional no planejamento para a gente otimizar a absorção e eu faço a suplementação para ele e já envio para ele. Entendeu? Entendi. E aí ele já consegue fazer a reposição do que do que ele precisa, sabe? Entendi. É mais nesse sentido. Então, e depois, a próxima consulta depende de cada caso, geralmente a cada 2 meses. A cada 2 meses a solicitação A cada dos 2 exames. meses, depende de cada... não, a nova consulta. A nova consulta. Aí, dependendo de cada exame que der alterado, em média, aí 4 a 6 meses para Ah, repetir os entendi. exames. Aí eu não preciso repetir todos. Eu Entendi. pego só o que deu O que alterado, deu que a gente alterado, suplementou. Entendeu? Tá, os 2 meses é, no caso, a nova consulta pra ver como é que foi o... Pra gente reorganizar, ver a Isso. evolução, tá Evolução entendendo? Ver como é que ficou a composição Entendi. corporal, melhorar os parâmetros ali de disposição ao longo do dia. É isso, gente. O paciente me fala, André, tá tudo ajustado. Eu me sinto com muita disposição, não sei de onde vem tanta disposição. É isso, que bom. gente. É isso. É garantir os nutrientes. Então, se a gente garante o nutriente, a pessoa vai ter disposição. Entendeu? E isso é qualidade de vida. Uhum. Nada melhor que tu acordar com a bateria 100% carregada. Entendeu? Uma coisa que você falou de disposição, essas coisas assim. Se a suplementação tá baixa, a gente sente cansaço, sente falta De concentração, fadiga. esquecimento, tudo isso aí. Perfeito. Porque eu ando assim. Ele até briga comigo porque tô esquecendo tudo, eu tô sem ânimo, Uhum. Então eu sei que a minha B12 deve estar lá embaixo. Muitas vezes não só B12. Outras coisas A também. gente tem que ver, muitas vezes tu pode estar num quadro de disfunção mitocondrial. Ou seja, a tua mitocôndria, a tua usina não consegue fazer a produção de energia. Muitas vezes pode até ser um carboidrato, não estou dizendo que sim. Muitas vezes pode ser o zinco, que ele é fundamental na produção energética, na função mitocondrial. Entendeu? E nem só a B12. Muitas vezes a B12 a gente já vê sinais e sintomas nas unhas, muitas vezes. Entendeu? Uma carência de B12. É claro que a gente vai solicitar os exames para ter certeza, mas já é, um sinal que eu vou pedir a B12 no exame desse paciente. Entendeu? Que a unha fica fraca? Falta Inflamação, curvatura. Geralmente é uma unhazinha mais achatada, muitas vezes até em formato de colher. O meu fica cheio Entendeu? de pontinha. Olha, Perfeito? tem sim. Ondulações. Isso a gente já vai pegando. É os B12 sinais. isso, então? Não só Pode B12. ser Pode qualquer ser. coisa. Então a gente solicita os exames para a gente ter certeza e saber o quanto a gente vai suplementar. Olha. Cada paciente tem uma necessidade. Que o excesso de vitamina também não é interessante. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, isso que é o legal da nutrição. E a gente entender, olha só, muitas vezes é um carboidrato. O carboidrato, muitas vezes eu como carboidrato e não tenho energia. Mas como se o carboidrato é uma fonte energética? Muitas vezes eu não tenho os cofatores mitocondriais, que entram vitaminas e minerais, que vão produzir energia a partir do carboidrato. Então, eu tô comendo carboidrato, não produz energia. Eu vou comer mais para ver se me dá energia. Não vai engordar. É isso que eu falo, daí fica com a pochete. Vai engordar. Esse mito do É isso que eu ia carboidrato. perguntar. É bom ou é ruim? Gente, carboidrato é excelente. É excelente. Minha amiga, de acordo com a respondido. escala de merecimento. Se é uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, eu vou usar uma quantidade X com esse paciente. De repente, 1,5, 2 gramas por quilograma de peso, enfim. Ou alguns horários mais específicos do dia. Se é um paciente que trabalha no pesado e tal, é uma outra concentração. Dependendo da fase da periodização dele de treino, é uma outra concentração de carboidrato. Mas o carboidrato é ótimo. O carboidrato é excelente se a gente souber utilizar esse carboidrato. É tudo uma escala de merecimento. Sim. Muitas vezes, se eu tiro o carboidrato,
dependendo da modalidade esportiva, ele não vai render no treino. E aí, se ele não tem força para ir treinar, que sinalização enzimática ele vai recrutar? Que treino bem feito ele vai fazer? Ele não vai. Quais são os ganhos que ele vai ter? Não vai. Então, se eu dou carboidrato, ele vai treinar com muito mais disposição, ele vai fazer um treino fantástico, ele vai ter um recrutamento de fibra e assim ele vai se recuperando. Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta, não sei se vai ser meio idiota, né? Mas tudo bem, eu tô aqui pra tirar minhas dúvidas como nutricionista, né? A sua dúvida deve ser a todo dúvida mundo. de muitos também, né? Tem diferença na questão de consumo de carboidrato? Vamos botar aí, que é a parte da energia. Pro verão e pro inverno? Isso muda a quantidade, alguma coisa energética? Não. Pelo frio, alguma coisa do corpo absorver, talvez pelo frio de gerar calor, Não, alguma coisa assim? No frio, a gente vai ter um gasto energético maior para manter a temperatura corporal, tá? Então, assim, não necessariamente pelos carboidratos, as pessoas vão querer comer mais, num geral, exatamente, tá? Mas se vai mudar a quantidade que o paciente precisa do verão pro inverno, não. Muitas vezes vai depender do objetivo. Geralmente no inverno, se a gente, né, tratando aqui de quem faz um cross, uma musculação, enfim, quer aumentar peso no inverno, não importa se vem um pouquinho de gordura, de repente joga o carboidrato um pouquinho mais para cima, vai ganhar massa muscular, vai melhorar a performance, vai subir um pouquinho de gordura, vai, mas depois consegue fazer a modulação pro verão. Mas também não é reduzir de uma forma abrupta, tá entendendo? Tu tem que saber, porque senão tu gera uma termogênese adaptativa. O que é isso? Quando tu reduz demais as calorias, agora eu vou secar. Tu seca nos primeiros dias, depois já era. Depois estaciona, o teu corpo vai perceber que não tá entrando mais energia, enfim, ele vai segurar a tua gordura. E tu não vai mais perder gordura corporal. Pelo contrário, tu vai começar a ganhar peso corporal com facilidade. É que eu vejo pessoas assim, conheço pessoas que assim, no inverno diz que come um pouco mais, porque tem intenção de engordar um pouquinho. Perfeito, ganhar uma massa magra. E pro verão... Reduz, perfeito. Pra ficar mais definido. Perfeito, mas mas eu não entendi o porquê. Não, mas muitas vezes para definição, a gente precisa de carboidrato. Porque se a gente tiver um percentual de gordura baixo e tu comer carboidrato, tiver uma boa densidade muscular, o carboidrato ele vai puxar água para dentro do músculo. E tu vai inchar mais esse músculo, vamos dizer assim, ele vai ficar mais visível, vai ficar com mais definição, entendeu? Só que para isso tens que ter um percentual de gordura não tão alto, porque senão tu cria uma camada na frente e tu não consegue visualizar esse músculo. Tem que ser tudo muito bem balanceadinho para não ter problema. Exato. Olha, gente, tirar as dúvidas, eu tirei as minhas. Eu pensei que fosse por causa, sei lá, né, a minha cabeça, né, de frio alguma coisa, porque daí para não perder a massa eles tinham que consumir mais comida. Não, eu pensei que fosse alguma coisa querendo do não, tipo. Tu gasta um pouco mais para manter a temperatura, sim, obviamente, mas é não necessário subir demais as calorias por esse motivo. Geralmente as pessoas comem porque é inverno, vão se expor um pouco menos, né, vão menos pra praia, enfim. Vou comer um pouquinho mais. Chegar perto do verão, eu vou melhorar a composição corporal, entendeu? Entendi. E a noite, assim, à noite a gente sente muita fome, né? A maioria das pessoas que eu conheço sempre fala, eu sinto mais fome de noite, de dia, durante o dia eu não como nada, não tô com vontade de comer, mas chega de noite... Opa, tu mesmo já respondeu. Já te respondeu. Não, mas eu sinto fome de noite. O que acontece? É muito comum isso, o meu problema é a noite. Ao longo do dia, André, eu faço até jejum intermitente. Eu não tenho problema nenhum, eu posso começar o dia pelo almoço, pelo café da tarde. Aí que tá o problema. A gente segura a onda até um período. Até aguentar, né? Até aguentar. Quando a gente não aguenta mais, a gente vai comer que nem uma capivara. A gente vai comer demais. É lógico, gente. Quem que aguenta ficar o dia inteiro sem comer? Não, né? O primeiro dia até vai, o segundo vai. O terceiro, tu quer saber? Eu vou abandonar tudo, eu vou comer, gente. Eu vou comer. E é isso, o meu problema é a noite. É claro, restringiu demais ao longo do dia. Na correria, às vezes, do dia a dia, não come, no psicológico tá ali acelerado, acaba perdendo a fome. Chega em casa quando o corpo tá relaxado e descansa, o leão ataca na Perfeito, é isso. E o que a gente vai buscar? Alimentos que vão gerar sensação de bem-estar momentânea. Geralmente açúcar, gordura, entendeu? Açúcar que tu vai botar na boca já vai sentir uma sensação de bem-estar. Mas aí que a gente tem que trabalhar também no consultório, gente. Porque é uma sensação momentânea. Sim, e o arrependimento vem depois. Exato, quando a gente tem esse conhecimento, essa informação, tu vai pensar, e aí, será que realmente compensa? Teu corpo tá aí, tudo perfeito, tudo saudável, são tudo células que precisam de nutriente. Células imunológicas, né, eosinófilos, basófilos, enfim, são células que precisam de nutriente para te proteger. Células hepáticas também precisam, hepatócitos, precisam de nutriente para eliminação das toxinas do teu organismo e aí por diante. Células intestinais, enterócitos, precisam de nutriente. E aí, da onde que vai vir isso? Vai vir do alimento que a gente está escolhendo. Então, se o corpo tá aí, tá tudo perfeito, tudo funcionando bem, nesse momento tá precisando de nutriente. Será que eu vou buscar ele numa bolacha recheada? Num salgadinho? Entendeu? Num salgadinho, né, voz do cérebro? Escondeu.
Aí, então, a gente tem que pensar, será que o teu corpo merece isso? Eu falo pro meu paciente, gente, não merece isso. Tu merece coisa muito melhor. Então, tu merece nutriente. Entendeu? Chega a ser uma ingratidão com o organismo tão perfeito, a gente tá se intoxicando, se inflamando, lesionando. Né? E hoje em dia a população tá numa alimentação inflamatória. Entendeu? E aí não sabe por que tem uma indisposição, um cansaço, falta de hormônios do bem-estar. Entendeu? E não, gente, isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é tu acordar com a energia 100% e tu mesmo se perguntar, e aí, da onde vem tanta energia? É sede de vida, tu acordar, vambora, vamos trabalhar, vamos pro treino, e aí por diante. Isso é qualidade de vida. E dá a diferença mesmo do comer à noite, ou seja mais cedo, ou a quantidade que tu consome, porque tu sente o teu sono pesado à noite. E quando tu acorda tão cansado, quando tu não come tanto. É a diferença de quando tu come muito e de quando tu come pouco. Tu sente a diferença no amanhecer. Total. Só que aí também a gente tem que saber a estratégia de nutriente e time. Exato. Ou seja, o horário de cada tipo de nutriente. E aí, por que não comer? Dormir com fome ninguém merece. É péssimo, gente. É péssimo. Um dia tu vai dormir. Dormir, entre aspas. No outro dia tu quer saber, eu não vou dormir com fome. Só que a gente tem que saber o que a gente vai comer antes do treino. Antes do sono. Antes do sono. E o horário que vai comer também. Vai comer meia-noite e já vai deitar em seguida? Exato. Muitas vezes pode gerar um refluxo e aí por diante, tá entendendo? E a gente tem que saber, tem alguns alimentos que vão melhorar a qualidade de sono. Tem outros alimentos que vão piorar a qualidade de sono. Então isso a gente tem que saber, além da quantidade, o que vai prescrever em cada horário. Entendeu? Tem alimentos que é melhor antes do treino, depois do treino, ao acordar, e tem alimentos que é melhor à noite. Entendeu? Então a gente não precisa deixar de comer. A gente tem que saber o que comer e a quantidade que a gente vai comer. Um x-salada, tá ligado? Um x-coração, pode também. Da cara de pau, né? Falar isso na frente, né? Eu não minto. Pior se eu mentisse se eu fosse uma perfeitinha, não gente, sou. e tá tudo certo. Um x-salada é saudável. Vai depender do contexto. Exatamente. E aí, uma pizza se torna saudável. Por que não? E aí, como é que foi tua semana? Trabalhou legal, estudou, enfim, foi pra academia, se alimentou bem, nutriu, se hidratou. Gente, o ciclo circadiano tá regulado. Pô, sair lá com a família, tal, comer uma pizza lá numa sexta. Gente, tá tudo certo, essa pizza se torna saudável. Não seria saudável se tu falasse não e levasse muitas vezes a tua marmita. Nada contra também, quem faz tá tudo certo e é isso. Mas também comer uma pizza tá tudo bem. Entendeu? Muitas vezes vai até te ajudar pra melhorar pra próxima semana, fazer um bom treino e aí por diante. E a gente pode se organizar pra isso. Isso aí entendeu? É o famoso dia do lixo, né? Tem que Depende. ter um dia do lixo. Depende, porque eu já ouvi falar o dia de lixo, que é sábado e domingo, que a pessoa mete Recupera o pé na né? Mete o pé na jaca e depois se arrepende o resto da semana e depois tá reclamando que não teve resultado. Exatamente. Por isso que eu encaro muito como um estilo de vida. Entendeu? Tem que entender que tu precisa de nutriente. E aí? Não tem escolha. Né? Então, muitas vezes até, né? O livro ali eu falei detox. Mas detox não existe. A pessoa muitas vezes vai se prejudicar em fazer um detox. Ela vai envelhecer. Ela não vai emagrecer, ela vai envelhecer a célula dela. Então, o melhor detox é não intoxicar o organismo. O teu corpo tem uma capacidade enorme de eliminação de toxinas. Por vários sistemas. Então, a única forma que a gente tem é nutrir esse organismo para que ele seja saudável para eliminar as toxinas. Seja de um corante alimentar, seja do metabolismo celular que está acontecendo nesse momento, seja de um ar poluído que a gente está respirando. O nosso corpo tem uma capacidade enorme de eliminação de toxinas. Tu entrou num ponto que eu quero fazer um encaixe nisso daí também, uma pergunta, aglobando isso daí. A questão dos alimentos, tem alguma, como é que eu poderia colocar a pergunta da prevenção do câncer, de alimentação, da nutrição, disso tudo para prevenir o câncer também? Porque hoje a gente sabe que tem muitas coisas industrializadas, né, coisas que a gente consome que infelizmente isso pode ser prejudicial lá na frente. Sim, tu fala sobre isso? Claro, não trabalho especificamente na área de oncologia, enfim, mas pela nutrição funcional, gente, não só o câncer, diversas outras patologias. Sim. Né? Então, a gente tem alimentos protetores, né? Como os alimentos ricos em cores, os fitoquímicos que vão gerar proteção na tua célula. Os alimentos que vão fortalecer o teu sistema imunológico. Os alimentos que vão nutrir as células intestinais, evitando lesão do intestino. Entendeu? Então, alimentos que vão gerar motilidade, auxiliar na motilidade intestinal. Entendeu? Alimentos que vão auxiliar a evitar esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, que pode evoluir para um câncer. Alimentos que vão evitar lesão na célula intestinal, que pode gerar um câncer. Alimentos que vão evitar um refluxo, que pode, o contato desse ácido com o esôfago vai gerar um câncer, pode gerar um câncer, tá entendendo? A obesidade é um fator inflamatório que pode gerar um fator a mais para gerar um câncer. Então, assim, de forma geral, querendo ou não, uma alimentação saudável.
Não, mas eu evitando também... industrializados, enfim. Isso, na Perfeito, parte também, perfeito. dessa parte que hoje muita gente, né, vamos tirar ali Estados Unidos, né, vive de lanche e coisa industrializada. Perfeito. Então, o que acontece? É um excesso de produto químico e poucos protetores. Entendi. Vamos supor, provavelmente uma alimentação baixíssima em fibras. Eu sei que a fibra vai melhorar meu ecossistema intestinal, vai gerar proteção para os enterócitos, células intestinais, vai gerar nutrição para essas células intestinais, eu evito um câncer de intestino, entendeu? Bebida alcoólica, o álcool, a gente vai fazer ingestão de álcool, esse álcool vai cair no nosso trato gastrointestinal, ele vai gerar um processo de fermentação dentro do nosso intestino, e essa fermentação vai ressecar enterócitos, células intestinais, essas células são lesionadas, entendeu? Dificulta a absorção de nutriente, dificulta a função mitocondrial, favorece para a lesão de intestino, que pode gerar um câncer, tanto de esôfago e muitas vezes de intestino. Caramba. Entendeu? Então, assim, de forma geral, se a gente tem uma alimentação saudável, se a gente controla o nosso peso corporal, se a gente controla muitas vezes os pensamentos, a parte psicológica, já é um detox. Certo? Então, assim, evitar o máximo que possível produtos industrializados. Ter essa variação de alimento no prato. É o que o teu corpo está precisando. Mas hoje, infelizmente, com a correria do dia a dia, as pessoas estão indo no mais prático, né? Praticidade. Infelizmente. Mas nem sempre é o mais prático. Tá entendendo? Nem sempre é o mais prático. Muitas vezes pode ser mais prático agora. Mas a hora que a conta vir bater a porta, Sim. A pessoa vai olhar, e aí, será que valeu a pena eu chegar em casa estressado do trabalho tal, e ir lá e pedir aquele cachorro quente? E aí? Eu acredito que não. Entendeu? Isso eu vejo muito no consultório. As pessoas que se arrependem de... Gente, André, eu daria de tudo pra ter feito diferente. Hoje não dá, já tô com o diagnóstico. E quantos me falam, André, sou outra pessoa depois que eu mudei a minha alimentação. Por que eu não fiz isso antes? Entendeu? A maioria me fala isso, André, por que eu não fiz isso antes? Entendeu? Por que eu não passei aqui antes? Por causa disso. Tá? Então, eu sou experiente, eu vivo isso e gente, por que eu não melhorei antes? Tá entendendo? O quanto é bom. E muitas vezes a gente acha que é prático, mas não é. Não é. Eu tenho um casal, eu atendi a esposa, na verdade, e ela teve um AVC. E ela foi no consultório com o esposo, porque ela tava com problema não fala, mas tava com problema no lado direito ou esquerdo, eu não lembro agora. E ele levou, acompanhou tal. E aí, lá em casa não entra mais açúcar, não entra mais refrigerante, arroz é integral, enfim. Mas tipo assim, por que não mudou 2 anos antes? Teria evitado. Tá entendendo? O AVC dela tinha sido recente. Então, se ele tivesse mudado esse hábito alimentar dentro da casa dele, menos lanche, cachorro-quente, pizza, refrigerante, enfim, açúcar em excesso, a esposa dele, de repente, estaria normal. Entendeu? Então, hoje ela está em casa, ele deixou de trabalhar para cuidar dela, não sei como que eles estão se organizando, eu sei que eu orientei eles na parte nutricional. Então, poderia 2 anos antes ter mudado e poderia ter evitado. Né? A gente está aí para isso, a gente pode ter uma doença, é claro, mas a gente pode evitar. Pode evitar. Sabe? Pode Como é que é? Retardar? Retardar a chegada dessa doença. Né? Vamos supor, eu tenho um fator genético para tal doença. E aí, como é que tá o fator ambiental para eu vir ativar esse gene? De repente, o meu fator ambiental tá ótimo, eu não vou ativar nunca esse gene. Ou, se eu não tiver um estilo de vida, eu vou ativar daqui a 5 anos. Mas eu posso ativar daqui a 40 anos. Olha só, quem que não quer ter mais 40 anos de vida? Nossa. Entendeu? O que eu tô falando, eu vivo. Tá entendendo? Eu vivo isso. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado. É isso, gente. É nítido, porque teu olho brilha quando tu fala sobre isso. E é isso que eu quero passar pra vocês, tá entendendo? Ou pra quem tá assistindo, enfim, é isso. É muito bom, é muito bom. E não é difícil. Não é difícil, sabe? Costumam dizer que é aquele lá dos 21 dias, né? Se você fez Faz certinho 21 dias, depois vai ser tudo com prazer, vai ser automático, Perfeito. Não vai ser aquela coisa forçada, vai ser tudo automático, né? É que vai entender, né? É muito comum o paciente, trabalhei o dia inteiro, André, foi um dia estressante e tal, não deu nada certo no meu trabalho, não tive nenhuma sensação de bem-estar. Eu chego à noite, eu peço aquela pizza, eu como, é aquele prazer momentâneo. O dia já foi estressante. O que acontece? O dia foi estressante. Chegou em casa, botou mais uma bombinha de estresse. A digestão já não foi legal. Muitas vezes ele até se arrependeu de ter comido. Nossa, não caiu bem. O sono não vai ser bom. No dia seguinte não vai acordar legal. Entendeu? E aí como é que ela vai resolver os problemas? É um problema a mais. Vamos supor, teve 3 estresses no dia. O quarto ela botou quando chegou em casa. Foi... Não, gente, então conscientização não precisa comer pouco, mas come com densidade nutricional. Beleza, o dia não foi legal, eu vou nutrir esse corpo. Eu vou dormir e amanhã bora pra frente resolver os problemas. Eu tenho que fortalecer pra eu bater de frente com os problemas.
Senão o problema só vai aumentar. E na vida vai ser isso, vai ser um problema aqui, daqui a pouco tá tudo bem, beleza, só que a gente tem que estar preparado que vai vir outro. E assim vai. E a nutrição tem total função nisso, atividade física, controle emocional e aí por diante. Então, se a gente não tiver bem, forte, a gente não vai conseguir bater de frente. Entendeu? Você falou aí agora, qual a diferença da fome emocional para fome fisiológica? Que eu acho que é isso que... Foi exatamente o que a gente... exatamente. Entendeu? Que muitas vezes não é fome, assim, é uma coisa que tu quer emocional, saciar, né? Quer comer aquilo pra saciar tua... E aí que a gente vai ter que ter esse equilíbrio, por isso que a gente trabalha bastante a conscientização nutricional. Eu bato muito nessa tecla no meu consultório. Não adianta nada eu montar o melhor plano, tudo calculado, tudo perfeito, se a pessoa não entender o porquê. Entendeu? Então, no dia que ela tá estressada, a parte emocional, vamos supor, brigou com o esposo tal, e aí? Vai querer comer. Pra quê? Tá entendendo? E amanhã? Não comer, né? Ou não comer, perfeito. É muito comum a pessoa passa por um problema na vida, um estresse, e relaxa. Alimentação, sono, começa a comer, beber. Daqui a pouco o estresse vai passar. É o tempo, vai passar. Aí o problema tá nela. Ela não quer mais se olhar no espelho, ela não quer sair, não tem ânimo pra se arrumar. Ficou outro problema. Então, assim, gente, fortalece pra passar de frente com esse problema, pra bater de frente com esse problema. Sim. Daqui a pouco vai estar tudo bem. Daqui a pouco tu vai ter que estar forte e vai vir outro problema. Só que se em cada problema a gente relaxar, e aí? Como que a gente vai superar? É verdade. A vida é isso, a gente tem que estar preparado pra isso. Altos e baixos. E baixos. E a gente tem que estar forte pra isso. E a nutrição entra aí, como eu falei antes. Entendeu? A nutrição entra aí. Atividade física. E agora, se a gente ficar num problema, ficar lesionando o nosso organismo, é como eu disse, é uma ingratidão com o corpo. A gente tem que agradecer. Tudo perfeito, tá tudo funcionando bem. E a gente, o que a gente faz diariamente? A gente estraga tudo. A gente estraga, a gente vai lesionando, inflamando. E aí, esperando que a conta bater a porta pra agora eu tenho que mudar. E aí, gente, muitas vezes é tarde. Pelo contrário, a gente tem que já ir nutrindo esse organismo e agradecer. A gente não pode ser ingrato em ficar intoxicando esse organismo. Tá? E a gente consegue organizar pra isso. Sabe? Teve uma hora que a gente falou do jejum intermitente. Qual a sua opinião, como nutricionista, a sua opinião sobre as estratégias do jejum intermitente? Gente, ele é uma estratégia que pode ser utilizada, sim, para um processo de emagrecimento. É uma estratégia a mais, como diversas outras. Vai gerar um processo de emagrecimento dentro de um contexto, sim. Como uma refeição, como uma alimentação a cada 3 horas também pode. Tudo vai depender do gasto energético ao longo do dia. Entendeu? Tem gente que realmente não sente fome de manhã e começa a comer ao meio-dia, beleza. Só que eu tenho que ver para não gerar um envelhecimento e não somente um emagrecimento. Porque nessa janela que eu estou me alimentando, eu tenho que garantir todo o aporte nutricional. Muitas vezes até posso ficar com carência nutricional, vou perder peso. Mas não vai perder de forma saudável. Muitas vezes vai perder muita massa muscular. E depois, por qualquer relaxada, tu vai ganhar praticamente gordura. Então, deu 8 meses depois, tu tá com mais gordura do que antes de ter feito o jejum. Não tô dizendo que é ruim, não, gente. Ele é uma estratégia, sim, que pode ser utilizada como diversas outras. Como eu falei, a cada 3 horas eu posso comer e posso emagrecer. Como o jejum também posso, mas eu tenho que garantir o aporte nutricional, para que essa pessoa não entre em carência nutricional, sabe? Eu, particularmente, já usei e tal, mas hoje em dia não uso muito, tá? Com os meus pacientes, tá? Que muitas vezes pode até gerar uma compulsão alimentar. Em alguns pacientes, tem sucesso. Rebote, exato, né? Gente. É uma estratégia, mas hoje eu percebi que dá pra gente fracionar muito bem os alimentos e a pessoa conseguir perder peso desde que ela entenda o porquê. Entendeu? Se ela entender ali, não tem erro, gente, sabe? E não é nada de dieta restritiva, nada desse sentido. Eu deixo muito claro, muitas vezes a gente precisa comer mais. As pessoas estão comendo pouco, tá entendendo? Comendo pouco volume. Mas a densidade energética, muitas vezes ela come um negocinho desse tamanho aqui, é praticamente um prato de refeição que ela poderia comer. Só que esse prato de refeição vai ser muito mais funcional para esse paciente, para essa pessoa, do que aquele biscoitinho que ela comeu desse tamanho, que só tinha açúcar, gordura trans, densidade energética, nada de fibras, nada de compostos bioativos, ou seja, foi algo que gerou um estresse para o organismo dela. Em contrapartida, se ela montasse um prato equilibrado e calculado de acordo com a necessidade, ela ia botar fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos, proteína, carboidratos e aí por diante. Então, ela ia sair nutrida. Aproveitando esse gancho que tu falando das refeições bem organizadas, vamos supor, eu, Driele, vou lá no teu consultório e falo, eu quero definir, quero ficar toda definida, bonitinha, tal. Eu sei que cada organismo reage de uma forma diferente. Tá.
Pra mim ter um bom resultado, quanto tempo mais ou menos assim para um paciente para começar a ver definir as coisas, começar a ver a musculatura, sabe, perder a massa gorda, mas fazendo, claro, tudo certinho. Mas assim, quanto tempo geralmente de um paciente para o outro? Olha, Em média. isso depende muito de cada paciente, tá? Vamos botar uma média assim. Por que depende de cada paciente? Depende do sono dele, depende de como está o treinamento físico, de repente se tem um personal prescrevendo esse treino, se é um treino mais personalizado, a frequência dele na academia, tá entendendo? Da parte de exames, tá? Nunca a gente deve comparar um paciente com o outro, tá? Então, assim, cada paciente é único. Vamos botar uma média aí de um paciente que está com percentual de gordura levemente acima da normalidade. Vamos botar uns 3 meses. Se os exames estiverem tudo ok, treinando bem, 3 meses dá pra ter uma evolução muito legal. Evoluir em 1 mês é muito fácil. Fazer um antes e depois de 1 mês. É por isso que eu nunca participei de programas de 21 dias. Graças a Deus, nunca precisei fazer isso no consultório, né? Ou para chamar paciente. Enfim, não, gente. Nunca fiz e acredito que não vou fazer, tá? Porque é muito além de 21 dias. E aí, depois de 21 dias, como é que fica esse paciente? Eu pegar o paciente e fazer 21 dias, um grupo ali e tal, vai perder peso? É claro que vai. Tá entendendo? Se tá perdendo gordura, se tá perdendo músculo, não importa, tá perdendo peso. E depois? Como é que fica esse paciente? Entendeu? Fica aí. A ver navios, como é que ele vai ficar? E entrando num outro detalhe na questão das medições. Quando um treino é bem sucedido, com um personal ou com um instrutor da academia que tá ali te auxiliando. Se uma pessoa faz por conta e faz errado, a gente sabe que sempre tem um ladinho que mede mais do que o outro, né? Das vezes, tá aqui desse lado, a musculatura tá mais forte que aquele dali, tu tem que exercitar aquele. Isso, às vezes, é por um treino errado ou é normal pela nossa musculatura por ter essa diferença? É muito comum ter essa assimetria, né? Não é nada simétrico, né? Mas a gente consegue avaliar isso, né, durante uma avaliação física, bem realizada, obviamente, e com um treino mais personalizado. Por isso que é interessante uma avaliação física, porque ela serve, né, para eu, como nutricionista, prescrever os nutrientes. Ela nem é tanto comparativa, ela é mais prescritiva, bem como para o professor de educação física. Ele olhar a avaliação física, ele saber como que ele vai prescrever a próxima periodização. Se ele está trabalhando ali em macrociclo, enfim, ele vai saber para onde ele quer chegar com a avaliação física. Só que muitas vezes a gente acha que é só para comparar. Não, e aí muitas vezes ele vê isso, uma perna, vamos supor, 65 centímetros e na outra 61. É muito comum acontecer. E a gente tem que corrigir. E aí o professor de educação física vai saber como que ele vai montar essa organização de treino. E na próxima avaliação, com certeza, ele já vai vir melhor. Entendi. Gente, já começa a ficar mais parelhinho os negócios. É claro. É que às vezes até um treino errado, alguma coisa também pode acontecer. De uma força de uma perna ou de um braço. O jeito às vezes, né? Eu nunca oriento no meu consultório o paciente treinar por conta própria. Eu tenho parceria com vários personagens de confiança. Eu sempre vou passar para algum personal para montar um treino de acordo com a individualidade. Entendeu? Muitas vezes eu posso gerar uma lesão e esse paciente ficar vários meses sem treinar porque ele treinou errado. Muitas vezes ele não tem uma evolução porque ele não tem uma periodização de treino. Como eu faço no consultório com periodização nutricional, tem que ter uma periodização de treino. Certo? E aí, se ele não faz algo que ele poderia evoluir em 3 meses, ele vai levar 1 ano. É a mesma coisa com pacientes, muitas vezes, que treinam há 5 anos. Tu olha, parece que não treina. Passa no consultório, a gente ajusta o plano, dá 3 meses ele evoluiu algo que não evoluiu, nunca tinha evoluído. Tá entendendo? Suplementos, passa ali, já com vários suplementos, gastou tanto de suplemento e nenhum fez efeito. E muitas vezes nem precisava da suplementação. Que eu menos preciso do suplemento, eu preciso reorganização da alimentação dele. Entendeu? Então, assim, nossa, hoje eu trabalho com a psicóloga e trabalho também com o médico e trabalho também com o professor de educação física. E faz total diferença. Eu já sei para quem eu vou encaminhar. Entendeu? Eu já sei para quem eu vou encaminhar. Então, eu tenho essa parceria hoje, sabe? Eu vou tirar mais uma dúvida, só que essa dúvida é minha agora. Vamos perguntar. Não era sua? A nutrição, nessa parte do exercício, mas agora essa pergunta é minha, porque eu nunca sei se eu tô fazendo certo ou errado, ou não sei se tem os 2 jeitos para ser feito. A suplementação da academia, o nosso whey, com as coisas que a gente toma. Eu tenho que tomar antes do treino ou depois do treino, ou depende de cada... Vamos lá, o whey, o que seria? Ele é uma proteína, né? A proteína, ela é formada por uma... Oi? A buclina, a creatina, a glutamina. Esses negócios tudo misturado. O whey, ela é uma proteína formada por uma cadeia de aminoácidos, enfim. A principal função do whey, de uma proteína, é construção muscular. Tá. Só que ele não é o único nutriente que vai construir músculo, tá? Então, o que significa um whey pós-treino? Muitas vezes porque tu lesionou a fibra e tu precisa daquela proteína imediata. Mas não necessariamente precisa ser do whey, entendeu? Pode ser um alimento.
E não necessariamente precisa só logo após o treino. Eu tenho que ver como que tá essa ingestão proteica ao longo do dia. Entendi. Então, assim, é muito mais interessante a gente fazer uma avaliação física com objetivo, modalidade esportiva e composição corporal, eu identificar a taxa de aproveitamento proteico desse paciente. Vamos supor, Val, café da manhã tu precisa de 13 gramas de proteína. Drica, de repente tu precisa de 37 gramas de proteína. E aí, os dois podem ter whey, mas qual que é a quantidade para cada um? Se eu te der em excesso, muitas vezes não é interessante. Se eu deixar menos, vai ficar faltando. Então, de repente, é mais interessante eu fazer um fracionamento na quantidade que o teu corpo precisa. Já caiu por terra aquele de 20 gramas por refeição? Não, gente. A gente tem individualidade. Cada paciente tem uma taxa de aproveitamento proteica que a gente descobre por cálculos e pela avaliação física e objetivo do paciente, em modalidade esportiva. Entendeu? Em alguns horários, por estratégia de nutrient time, essa quantidade vai ser diferente. Ao longo do dia. Então, isso tudo eu mostro pro paciente na hora do cálculo. Ó, a tua taxa é essa, a tua ingestão calórica vai ser essa, o tanto de carboidrato, o quanto de proteína, a tua taxa de aproveitamento é essa é a suplementação que a gente vai utilizar. Eu deixo tudo ali no rascunho com ele. Isso que eu vou calcular para ti. Entendeu? E aí a gente otimiza os resultados. Tá? Muitas vezes, vamos supor, a pessoa precisa de 30 gramas de proteína, 33 gramas de proteína. Ela está consumindo 67. Nossa, é muito comum. Para quê? Então, mais vale a gente fazer um fracionamento. Ela vai aproveitar essa proteína. Entendeu? A mesma coisa essa xícara aqui. Eu tenho 300 ml. Eu vou botar 1,5 litro aqui. Vai dar 300. O restante vai transbordar. Então, é mais fácil eu botar 300 agora, 300 depois, até o final do dia. Entendeu? E ainda mais que a proteína, a gente não consegue armazenar, de uma forma geral falando, igual a gente vai armazenar o carboidrato. Comi demais carboidrato, eu consigo estocar no momento que não tem, meu corpo libera. A proteína não. Comi demais, o corpo vai excretar. E a síntese proteica ocorre 24 horas por dia. Então, se chegar um certo momento não tem proteína, a tendência é eu estar consumindo um pouco da musculatura. Eu não vou otimizar meus resultados. Mas tomar, então, whey antes seria errado? Não seria errado. Vai depender da tua alimentação ao longo do dia. Entendi. Mas de manhã cedo, quando eu acordo, por exemplo... Pode ser, sim. Pode tomar. Uma proteína... Ele é uma fonte de energia também? Sim, não seria a melhor fonte energética. A melhor fonte energética é geralmente os carboidratos. Ele não entra como um alimento fonte de energia. Vai gerar energia, sim, por outras vias ali e tal. Mas ele é um alimento construtor. E que pode sim, deve ter proteína no café da manhã. Entendi. Se é de um whey, se é de um ovo, se é de uma carne moída, se é de um frango, não tem problema. Se é de um queijo, tem que ter proteína. Um iogurte, enfim. Entendeu? Só que tem que saber o quanto aí o teu corpo precisa para não ser em excesso muitas vezes. Tá? Então, melhor sabendo, passe pelo nutricionista. Eu como 2 ovos por dia. Daí tem que ver a tua taxa de aproveitamento proteico. 2 ovos vai dar em torno ali de 12, dependendo do tamanho, até 14 gramas de proteína. O ovo é um excelente alimento. É proteína de alto valor biológico. Só que tu não come só ovo, né, amiga? Tu come, às vezes, o queijo. O queijo também, tu é viciada no queijo branco. O queijo é interessante, o queijinho é interessante. Pra quem não tem intolerância à lactose, tá ótimo. Sabe? O ovo é fonte de colina, bom pra foco, concentração, memória, tá entendendo? Complexo B, fundamental. Mas tem que ver como é que tá. Mas tem que ver, tem que ver como é que tá a absorção, como é que tá a saúde intestinal, tá entendendo? Como é que tá a saúde de enterócitos e aí por diante, como é que tá a absorção pelo intestino. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. E é os exames que entra que tu falou pra ver qual que tá falta. Exatamente. Então isso vamos supor, muitas vezes é um paciente que come carne demais. A gente sabe que a carne é uma fonte de B12. Mas tu vai dosar o exame e tem carência de B12? E aí, mas como? Se vive comendo carne. Muitas vezes ele come carne, mas não tem uma alimentação saudável que não consegue absorver essa B12. A B12 a gente absorve lá na parte distal do trato gastrointestinal. Eu tenho duodeno, jejum e ilho. Eu absorvo lá no finalzinho. Caramba. Só que eu preciso, inclusive, de um estômago saudável que vai produzir uma proteína que se chama fator intrínseco para se ligar e absorver essa B12. Muitas vezes ele não está com o estômago saudável. Muitas vezes ele usa uma medicação que reduz a produção dessa proteína. Então é tudo isso que a gente tem que analisar. Muitas vezes ele não consome fibras, que não consegue absorver. Não tem uma boa saúde de junção intestinal. Ou ele tem uma permeabilidade intestinal e aí por diante. Fibras eu tenho que consumir mais. Porque eu tenho intestino preso, assim. Constipação. Somos duas, amiga, então. Tu tem mais do que eu ainda, Tenho mais, o meu já até parou meu intestino. Muitas vezes tem até que observar um quadro de desbiose intestinal e aí por diante. Muitas vezes não é nem só fibras, tá? São outros nutrientes que têm que ser avaliados. Tudo engloba, né? Exato, exatamente. Como diz, é o segundo cérebro também. Perfeito, exatamente. Que inclusive produz grande parte dos hormônios.
sabe? Então, por isso que a gente tem que cuidar bem da saúde intestinal. E quando eu falo saúde intestinal, não é ir ao banheiro todos os dias, não, Sim, gente. É muito além muito disso. além disso. É muito além disso. É muito além, entendeu? E aí entra a parte nutricional, sabe? Então, assim, o corpo tem que ser nutrido. Ó, o intestino precisa de nutriente. O sistema imunológico precisa de nutriente, que o intestino também faz parte do sistema imunológico. Nossa primeira barreira de defesa. E como é que eu tô cuidando desse sistema imunológico? Entendeu? Muitas vezes a pessoa tem pouca energia e quer só pré-treino. E aí, pra quê? A gente tem que ir na raiz do problema. O porquê que não tá produzindo energia. Exatamente. Né? Como tá a ingestão alimentar, como é que tá a ingestão calórica, como é que tá a distribuição de carboidratos, como é que tá a ingestão de vitaminas e minerais para melhorar a função mitocondrial para produzir energia, como tá a absorção do nutriente, como é que tá o sono, o ciclo circadiano, a hidratação, entendeu? Tem tudo isso pra gente analisar, antes de ficar só na base de pré-treino. Acabou o pré-treino, a pessoa nem vai treinar, entendeu? Então vamos entrar em outra suplementação. Um outro mito ou verdade, ou vamos saber agora e vamos descobrir isso. A creatina, qual é a finalidade e a sua importância? Bom, a creatina, querendo ou não, é um aminoácido também. De forma geral, ela vai gerar energia na célula, ela vai fazer uma ressíntese de uma molécula de fosfato ali de uma forma mais acelerada, tá? Principalmente para treinos onde a gente utiliza a via glicolítica, né? Um treino de musculação, um treino de cross, é um dos principais suplementos, tá? Vai te gerar mais energia, de forma geral, tá? Só que o que acontece? Hoje em dia, todo mundo que entra na academia tem que estar tomando creatina. Parece que o professor já fala, tá tomando creatina? Não tá, então vai comprar uma creatina. E nem sempre precisa. Muitas vezes o aluno é iniciante, não tem nem a coordenação neural ainda para contração muscular e já tá tomando creatina, não vai servir para nada. Entendeu? A gente tem que esperar esse treino ficar um pouquinho mais intenso, ter um maior recrutamento de fibra para chegar no ponto de usar essa creatina. Entendeu? A intensidade de treino, tá? Além disso, muitas vezes a pessoa tá usando creatina, ela fica com mais força, treina melhor, recruta mais fibra muscular, só que ao longo do dia não bota nutriente. Então ela foi lá, treinou bem, recrutou fibra, gerou as reações, tá tudo perfeito acontecendo. Só que ao longo do dia, ou melhor, 2 dias, ela não tá dando o aporte que o corpo dela precisa para recuperar essa fibra. A fibra vem e volta pro mesmo lugar. Daí amanhã ela vai lá e faz outro treino, recruta de novo. Tá tudo perfeito, a fibra tá aberta esperando chegar os nutrientes. Não bota nutriente, volta pro mesmo local. Entendeu? E aí também não adianta. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Embora é um excelente suplemento. Só que as pessoas não estão sabendo utilizar. Entendeu? Eu tomo. Será que eu tô tomando errado? E me tira uma dúvida. Não sei se seria só... É minha, mas creio que talvez por outras também. A creatina pode prejudicar o rim ou algum outro tipo de órgão? Não, gente. Não. Se a gente souber calcular essa creatina, geralmente eu calculo pela massa livre de gordura. E a gente pode usar protocolo de saturação ou não. Geralmente eu utilizo mais se o paciente tem alguma prova mais perto, enfim. Mas de forma geral eu faço só dose de manutenção, tá? Não vai gerar nenhuma patologia renal, enfim, tá? Só que a gente tem um pouco de cautela se o paciente já tiver alguma patologia instalada, tá? E aí a gente, por precaução, a gente não utiliza, tá? Mas assim, ó, gente, é um suplemento seguro para quem está saudável. E quando algum paciente tem uma patologia, aí a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Não precisa tirar. Mas a gente tem que investigar. Perfeito. E muitas vezes a gente vai conversando com o médico desse paciente. Entendi. Tá entendendo? E provavelmente ele tá indo no médico, se tiver alguma patologia renal, e a gente vai entrando em contato para. Mas geralmente, na minha prática, 98% dos médicos falam para eu não tirar na hora que a gente tá prescrevendo, do paciente específico. Entendi. Tá? Então, sempre que tem um paciente, particularmente, eu tenho cautela. E eu entro em contato com o médico. Entendi. Tá? E aí, 98% ali a gente mantém e tá tudo bem. Bom, sabe? Só pra me programar, me organizar, né? A gente tem problema de rim, então é só pra tomar cuidado. Daí tem que ver qual que é a patologia, vamos supor. Infecção no rim, por exemplo. Tratando infecção no rim. Aí tem que... Exatamente. Tem que ver com o médico pra ter uma cautela ali. Tá entendendo? Porque eu suspendi a creatina, então eu parei de tomar. Que daí eu fiquei com medo, que a gente fica naquela, né? Dos mitos. Exatamente. Verdade ou não? Aí tem que ver o caso de forma individualizada. Tá entendendo? Entendi. É a mesma coisa, um cálculo renal. A gente tem que ver qual que é a formação desse cálculo. Geralmente é de oxalato, enfim. Mas a gente tem que saber qual que é a formação pra gente saber como que a gente vai modular essa alimentação. Se a gente vai tirar a creatina, se vai botar a creatina, qual que é o outro suplemento que eu tenho que tirar. Muitas vezes pode ser o excesso proteico, que não vai ser interessante. Entendi. Não só a creatina. Entendeu? Tá? Mas ela é um excelente suplemento. Aquele mito, né? Faz mal não, ou não faz mal? Não, então, não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. A individualidade a gente tem que saber a quantidade que esse paciente vai utilizar. Entendi. E tem que saber se ele precisa. Hoje em dia, a maioria tá tomando sem necessidade. Entendi. A boa parte da suplementação hoje
muitas vezes é sem necessidade. A suplementação é ótima, eu utilizo bastante e prescrevo, mas de forma individualizada. Muitas vezes o paciente vem com diversos suplementos e o que ele mais precisa ele não está utilizando. Entendeu? Gastou demais com suplementos sem necessidade. E não comprou o que precisava. Que muitas vezes também vai prejudicar chegar no objetivo dele. Entendi. Entendeu? Então, hoje foi um paciente assim. O paciente eutrófico, ou seja, um percentual de IMC ok, porém o percentual de gordura dele alto e principalmente gordura abdominal. E ele vinha com muito hipercalórico. Ou seja, o hipercalórico em doses elevadas só vai contribuir para a gordura abdominal. E a primeira coisa que a gente tirou, vamos tirar esse hipercalórico, não tem nem necessidade na tua dieta. Tá entendendo? A gente ajustou tudo pelo alimento, ficou uma dieta perfeita. E ele vai ter uma boa evolução. Foi hoje, esse paciente foi hoje. E ele me trouxe a foto do rótulo, eu vi, isso aqui é um hipercalórico. E muitas vezes não era. Ele achava até que era um whey. Porque no rótulo estava escrito whey. Entendeu? Mas na tabela nutricional é um hipercalórico, só que a indústria vai confundir o consumidor. Ele viu um preço mais acessível, tal, é claro, tinha mais carboidrato do que proteína, vai ser mais barato. Tem tudo e isso comprou, também. e estava escrito whey. E quando a gente foi lá, a tabela nutricional não, suspende porque não tem necessidade. Deixa lá em stand-by, outra hora tu vai usar, mas não agora. Entendeu? Com teus pacientes, tu indica a suplementação, assim, no último caso, né? Porque é mais alimentação mesmo que tu foca, assim, né? Individualidade também. Vamos supor que é um paciente que está muito atarefado, não tem tempo para comer no meio da tarde e tal, de repente entra com a suplementação. Porém, eu nunca dou só o exemplo de suplementação. Eu sempre calculo um outro exemplo com alimento. E eu sempre deixo bem claro, se a gente puder trabalhar com alimento, melhor. Então, eu sempre vou fechar o plano alimentar, a estratégia nutricional com alimento. Não fechou o nutriente, eu vou pro suplemento. Se eu dei uma opção com suplemento, a outra opção não vai ter suplemento. Pra ele não ficar só naquela de suplementação. Entendi. Não viver em função daquilo, né? Hoje eu tava vendo uns vídeos, assim, gente, coisas de comprimidos. Cápsulas, né? Cápsulas que as pessoas estão tomando. E muitas vezes o que precisa não tá ali. Não tá ali. Não tá ali, entendeu? Eu prefiro o alimentos, assim, também. Não sou muito de cápsulas, de remédios, essas coisas, não. Eu prefiro na alimentação a densidade mesmo. nutricional do alimento. Perfeito. É isso, gente. O alimento tem tudo que a gente precisa. Né? Pela uma patologia mais específica e tal, a gente vai suplementar, ou pelo exame ali, que a gente viu que realmente, uma simples vitamina D, que é muito comum, né? A gente suplementar. Mas a maioria a gente vai pegar pelo alimento. Ou a gente vai usar estratégias nutricionais para melhorar a absorção dessa vitamina que está em carência. De repente um zinco, de repente uma B12. A gente ajusta no plano um ferro para a gente melhorar essa absorção do nutriente. E não só suplementar. Nossa Senhora. Perfeito. E a água? Qual a importância da água, né, no processo de emagrecimento? Opa! Ou outra, não só de emagrecimento, mas para nossa saúde, né? Primeira questão é disposição no dia. Tá? A água vai auxiliar na disposição. Segunda questão, por que vai auxiliar na disposição? Porque a gente tem as vitaminas que se chamam vitaminas hidrossolúveis. Ou seja, são vitaminas que elas só conseguem entrar na tua mitocôndria na presença de água. E a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que só entram na presença de gordura. Mas as que mais... Exatamente, gente. Então, muitas vezes a pessoa não toma água, como é que vai ter disposição? Muitas vezes já não come bem, já não bota vitaminas, ainda não toma água. Como é que a mitocôndria dessa pessoa vai funcionar, que é a nossa usina? Como é que eu vou produzir energia? Aí tem aqueles que falam, eu tomo refri, eu tomo suco, eu tomo cerveja. Entendeu? O chá ainda tem água, beleza? Mas não é água. É isso aqui que a gente precisa. Lubrificação de néfrons, evitar futuras patologias renais, hidratação, absorção de vitaminas, produção energética, a água vai auxiliar. Entendeu? Contração e relaxamento muscular, densidade muscular. Eu vou estocar água dentro do músculo. Entendeu? Vou ter mais densidade. Então, preciso de hidratação. Um cálculo base, uma regra de bolsa, a gente pode usar 35 a 40 ml por quilo de peso. É claro que a gente tem individualidade, mas de uma forma geral, é isso que o paciente geralmente precisa. Se não tiver nenhuma outra patologia, enfim, ou uma fase de crise, e aí por diante a gente vai ter que alterar. Mas de forma geral, 35 por quilograma de peso. Entrasse numa questão que eu queria perguntar. Questão de litros de água por pessoa. O meu é 3. São 3. É isso que eu falo. Tem gente, nossa, mas eu tenho que tomar 3 litros de água. Não é no geral, não é todo mundo que tem que tomar 3 litros. Não. Isso vai por peso? Exatamente. Não só por peso, por objetivo e modalidade esportiva. Vou dar um exemplo. Vamos supor um cara que treina Gil lá num galpão fechado, no box fechado, lá um kimono, sua demais. Esse cara vai precisar de mais do que um cara que faz um pilates. Tá entendendo? Que muitas vezes tá com o ar ligado e tal, e aí por diante. É diferente.
Então, é individualidade. Entendi. O tempo de prova, o tempo de treino desse paciente é diferente. Então, cada um tem uma necessidade. Mais um cálculo básico para uma pessoa no dia a dia que não faça esportes, por exemplo. Em torno de 35 por quilo de peso. 35 ml por quilo de peso. Exatamente. Isso aí é base. Muitas vezes, hoje, as pessoas estão tomando água demais. Tá? Chega aí a 7, 8 litros de água, gente. Sem Sim, necessidade. é muito comum. Muitas vezes a pessoa perde até eletrólitos. Tá entendendo? E fica até fadigado. Não tem necessidade. Não tem necessidade, tá? Em alguns períodos até pode ser, enfim. Mas, de forma geral, não tem necessidade. O excesso não é interessante, inclusive de água. Entendi. Entra nesse modelo que tu falou. Muito exercício físico, esforço, talvez tenha que consumir, possa chegar a consumir os 7 litros. Pode, até mais. Mas, fora isso, no cotidiano eu tô o dia inteiro lá trabalhando em pé, tô lá 7 litros de água passando mal. Perfeito. Não é a grande parte da população, não é isso que a gente vê em consultório, sabe? Tá quase uma bombona de água por Exato. Mas é comum. Tem aqueles ciclos. Quase a caixa d'água. A caixa d'água por dia. Gente, eu vou tomar 3 já. Faço isso, mas 7. Mas lembrando, né? Fracionado. Hoje o paciente me fez essa pergunta, tá, André? Eu não tomo, eu vou chegar no final da noite, vou tomar ali 1,5 litros. Gente, não compensa. Não. É ir fracionando ao longo do dia. Exato. Tem muita gente acorda muitas vezes durante a noite para ir ao banheiro, então já toma antes. Toma antes. Outro assunto que a gente ia perguntar. Entendeu? Já deu uma hora eu secar, mas a gente A gente precisa tava perguntar. conversando nos bastidores antes de você chegar, porque ela acorda de Eu madrugada pra acordo tomar. muito de Eu madrugada. falei, gente, vão perguntar pra isso é bom? normal? Se Não, normal. É normal. Só que assim, uma vez, tudo bem. Agora acordar 2, 3, já é um sinal que a gente pode reduzir um pouco essa ingestão de água. Tá entendendo? Tu acorda Eu- 1, 2, 3. É que depende, que eu tenho a vontade de ir no banheiro e toda vez que eu vou no banheiro, eu tenho que tomar água. Eu vou no Daqui a banheiro- pouco tu vai no eu banheiro tenho sede, novamente. eu tenho sede, que eu fico com a boca seca, então eu tenho a necessidade, eu sinto a necessidade de tomar água. Eu preciso. Às vezes eu acordo só pra tomar água, porque eu sinto necessidade. Isso aí também tem que ver, que pode ser sinais e sintomas, de repente, né? Não tô dizendo que é o teu caso, mas de uma resistência à insulina, de uma glicose um pouco mais alta, tá bom entendendo? saber. A tendência é a pessoa sentir mais sede noturna, ir mais vezes ao banheiro, tá entendendo? Diabetes, né? Exatamente. Ou um pré-diabetes, e aí por A diante, uma diabetes resistência à insulina. batendo na porta. Porque, meu Deus, Meu Deus, toda vez não. que acordar e beber água, isso aí ou não é... não que Mas não não é possa. O exageros, problema é a grande mas- frequência. Exato, Uma vez ali e tal, exato. beleza, agora ficar acordando 3, muitas vezes 4 vezes, gente. Não estranho, chega a né? ser É isso, Estranho, mas sem necessidade, tá? eu tomo água. Toda vez que eu acordo na madrugada, seja 2, 3 vezes que eu acordo, eu preciso tomar um copo. Não tomo um copão de água, mas eu tomo água. Preciso a Só sede. pra Isso, pra- preciso tomar água. molhar a boca. Só porque muitas vezes pode até interferir no teu sono, tá entendendo? Entendi. Tu nunca chega naquele sono profundo e aí por diante. Sabe? Aquele Entendi. sono que é realmente reparador, sabe? Que inclusive Entendi. vai gerar produção hormonal e aí por diante. Então, tenta ir organizando, reduz um pouco o horário, tá? É a mesma coisa café. Tem gente que toma café e vai dormir, tá tudo certo. Tem gente que vai tomar café às 6 da manhã e não dorme à noite. Entendeu? Então, assim, essa pessoa que é mais agitada, deixa o café até no máximo ali, 4 horas da tarde, no máximo, gente. No máximo, não vai ter um sono mais agitado, Entendi. sabe? Então, As minhas perguntas foram respondidas? Eu fiquei muito amiga? feliz. Gente, olha só. Os bastidores já está ali nos apontando que já passou mais de Nossa. uma hora. Mas é que as perguntas são tantas, a gente não quer. É pouco tempo para tanto assunto. Então, pra gente não protelar tanto assim também esse assunto, a gente, antes de finalizar, sempre faz 2 perguntas para os nossos convidados. Primeiro, se você trouxe o nosso mimo que a gente pediu. trouxe Trouxe? um mimo Consegue alcançar pra gente? que eu me identifico muito. A gente conversou sobre isso que tá no livro aqui hoje, tá? É um livro, tá? Eu mostro aqui, né? Pode Tá mostrar então, aqui. pessoal, né? Então é um livro, ele se chama Detox Já, tá? Eita. É escrito por uma médica, né? Carioca, inclusive, tá? E o que aborda nesse livro? Já fiz a leitura dele 2 vezes, tá? É um livro bem básico, uma leitura fácil, tá? Que bastante parte de conscientização, uma leitura fácil. O que a gente conversou aqui? Detox. Não é só da alimentação. Aqui ela fala, sim, do alimento, mas também ela fala um detox da área de psicologia, espiritual, de atividade física, de relacionamentos, entendeu? Então, tudo ela aborda nesse livro. E o que isso me trouxe aqui? Eu me identifiquei com ele. Porque eu vivo isso, entendeu? E isso é libertador. A partir do momento que tu se identifica com o que está escrito aqui, tu pode botar na tua prática, tá? E esse livro eu tenho no consultório. E o que acontece? Tu vai querer, muitas vezes, cuidar do teu psicológico. Tu vai entender que não é só nutrição e estética. Estética é algo, como eu falei, é muito relativo,
tá? Tem pessoas magras, percentual de gordura baixo, musculosas, enfim, que não estão saudáveis, entendeu? Que estão com uma inflamação. Então, assim, gente, a gente tem que entender que a gente precisa ser saudável dentro de um perfil de normalidade, tá? E esse livro, ele trata bastante disso, de forma bem prática e vai conscientizar vocês. Eu queria que ele fizesse a leitura aí e realmente pense no que a gente conversou hoje. Vai estar tudo aqui dentro desse livro. O detox da vida, então. Um detox. Então, assim, embora detox, né, não exista, como a gente conversou, o segredo é a gente não se intoxicar. E aqui ela abordou, né, o título como detox. Mas, assim, o detox é não se intoxicar, tá? E aqui não é só da alimentação. É o estilo de vida. A alimentação é um pilar. Então, por isso que eu gosto bastante desse livro, porque ele fala de todos os pilares. Desde trabalho, de relacionamento, de emoções, né, parte espiritual e também de alimentação. Olha que interessante, E aí gente. tá nesse livro que eu vou deixar para vocês. Ó, você Perfeito? que quer ler também, ó, compre aí, leia esse livro que a gente ganhou. Esse é nosso. É isso, gente. Obrigada, Perfeito. André. Será meu livro das férias. Isso, gente, é isso. Pega um capítulo, dá uma lidinha num dia e tal, ali já vai coletar algumas informações que vai servir para a vida de vocês, tá entendendo? E é isso, gente. Sabe? Top, André. muito obrigada. Tá? Mais um pra nossa coleção. Nossa, a gente vai precisar daqui a pouco uma prateleira só de livro, Só tá? de Voz do livros. cérebro. A gente tá com muitos livros para ler. Isso é muito bom. Perfeito. Deixa aqui. E antes de finalizar, então, o segundo é a sua câmera. Tá ali. E a Tá. gente pede pro nosso convidado mandar uma mensagem, alguma coisa positiva, algum conhecimento, alguma coisa que você queira falar pra quem tá nos assistindo. É seu momento. Uhum. Faça. Pessoal, eu como nutricionista, né, e como eu falei lá no início, eu vivo isso, né, a parte de nutrição, atividade física, controlando as emoções, enfim, isso é libertador, tá? Então, assim, você que tá precisando, tá com interesse em melhorar o estilo de vida, mude o quanto antes, tá? Você não vai se arrepender, tenho certeza que ainda vai falar, por que que eu não mudei antes, tá? Isso por prática, né, eu tô há 9 anos no consultório, eu tô com mais de praticamente 6.000 pacientes. Caramba. E assim, ó, gente, a grande parte me fala, André, por que que eu não melhorei antes? Sou outra pessoa, tá? Então, para quem tá assistindo, melhore, procure o seu nutricionista, enfim, né? Quem se identificar e ajuste a sua alimentação, porque realmente chega a ser uma ingratidão a gente não cuidar da nossa alimentação. Teu corpo tá aí funcionando, tá tudo perfeito, só tem que agradecer. Então, para isso, a gente precisa nutrir esse organismo, né? De forma sistêmica. Se ajudar, né? Se Querer ajudar. se ajudar. Perfeito. Eita, nós. Ai, gente. Eu queria mais muito perguntar. bom Tem esse tanta coisa, não dá pra gente continuar. Tem muita coisa pra perguntar ainda. Ele vai me bater lá, ele vai jogar coisa em mim, ó, viu? Marca a consulta, vá ao consultório. Exatamente. Então, você marque também, por favor. Vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Queremos, então, agradecer a todos que ficaram com a gente. Obrigada, André, por ter tirado esse tempinho. Depois de tanto tempo, a gente, né, tentando agendar isso. Conseguimos. É um prazer Obrigada. conversar, como eu disse lá no início. É isso aqui, ó. Eu gosto de falar sobre isso, né? Se deixar, eu vou falando, e não para. É isso, ó. Falei o dia inteiro sobre isso, amanhã de manhã eu já tô falando sobre isso. E assim vai. É amor à assim profissão, vai. é amor. Aquela pergunta que eu fiz ao iniciarmos. Falta 5 meses para o verão. Dá tempo? Dá, né? Lógico, gente, De se total. preparar pro verão, né? Total. Porque tem gente que deixa tudo pra cima da hora. Então, 5 meses, gente, ó. Não, com certeza. E esse é o momento. Esse é o momento para isso. Já ir se preparando, já ir nutrindo o organismo, né? E a estética vai vindo por consequência. Tá entendendo? Um cronograma bem montado, o resultado tá na porta. Perfeito. E tem que ser sustentável, né? E por isso que eu trabalho muito a parte de... Dele lá. E por isso que é tão importante essa parte de conscientização. Tem que entender o porquê. Senão a gente vai fazer por uma semana e depois a gente vai abandonar e nunca mais. E não é isso. Se a gente entendeu, a gente vai levar pra vida. Entendeu? Nossa, André, arrasou, cara. Amiga, muito tirou tuas obrigada. dúvidas. Ih, tem muitos ainda. Você aí em casa, tirou suas dúvidas? Diz pra gente aqui na descrição desse vídeo. Tem alguma pergunta que ficou? Quer fazer? Bota aqui que a gente vai avisar o André pra ele responder também. Quer uma coisa mais certinha? Marca com ele. Vai estar na descrição do vídeo aqui os perfis dele. Chama o André, tira sua dúvida. Cuide da sua saúde. O teu Instagram, Nutri... @Nutri André Rosa. Aí, gente, ó. Hoje eu dei, assim, já venho olhando já há um tempinho e
bonitos pratos, né? Ele põe os pratos, café da manhã, ele malhando, almoço. Ó, inspiração total. Inspiração. Inspiração Já vou pegar total. uns cardápios ali pra fazer. Então, Gente. aproveitando, amiga, para agradecer, né? E frisando mais uma vez, Isso. dia 13 de julho, Às 9 horas, no Centro Social Urbano, 3ª edição do Afit Day. Contamos com você, inscrição ali, ó, no link da Academia Fitness, do Instagram deles, bem fácil, 100% gratuito, você pode levar quem você quiser, só se inscrever. Exatamente. E muito obrigada a todos que ficaram até o final com a gente. Espero que esse assunto tenha servido pra você de alguma forma, né? Pra algum, né, bastidores? Aí tá se balançando lá a cabeça. E muito obrigada e até a próxima, né, amiga? Se Deus quiser. Como ele falou, né, gente, não é só estética, é saúde. Isso daí a gente vai levar pra vida, tá? Ó, obrigada. Beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembrando que estaremos de férias aí, Mês de julho. aproximadamente um mês. A gente vai Vamos avisando comunicando. vocês, tá bom, gente? Ó, Obrigada, até André. a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada, André. Isso aí. Obrigado, Tchau, gente. obrigado.